Atenção! O episódio a seguir trata de conteúdo sensível, que pode servir de gatilho emocional. Se você não está bem, procure ajuda profissional de um psicólogo. O Centro de Valorização da Vida oferece serviço de apoio emocional. Ligue 188 para mais informações. Neste mês, o Caro Livros Podcast está especial por causa do Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Junte-se a nós na discussão desse assunto tão importante. Previamente em Caro Livros. Não é simplesmente um livro sobre suicídio. É um livro que vai além, porque ele tenta, de maneira muito intimista, explanar os motivos e as situações do cotidiano e como a sociedade, de modo geral, ela contribui para que as pessoas se matem. Eu não comentei com vocês, mas eu me lembrei de uma situação em que eu fui fotografada por um cobrador de ônibus quando eu era mais nova, sem o meu consentimento, e eu fiquei com medo. Pensar com relação ao assédio para evitar esse tipo de postura é entender o que está acontecendo ali. Então, você observar a linguagem corporal da pessoa, prestar atenção na fala, não é não. E algo diferente disso é assédio, né? Então você ultrapassa os limites. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Porque a Hannah, durante o estupro, ela não consegue esboçar reação. Uma reação que muitas pessoas, e aí a nossa psicóloga vai falar disso pra gente, entre aspas, a sociedade acha que tem que haver uma reação típica das vítimas, né? Tipo, a vítima tem que tentar lutar, ela tem que tentar arranhar o cara, ela tem que tentar correr, ela tem que tentar gritar. A Hannah não tem essa reação, porque simplesmente ela fica numa espécie de estopor emocional. É como se a alma dela saísse do corpo, ela não consegue reagir àquela violência. E esse é um ponto alto da história que realmente leva ela pro fundo do poço, onde ela realmente decide que ela tem que desistir da vida dela. E aí, gente, o que a gente pode falar sobre essa questão do abuso sexual, né? Que é uma realidade de muitas mulheres, infelizmente. Eu queria pontuar aqui um detalhezinho, né? Quando a Hannah fala sobre a lista, né, que ela, de certa forma, abre espaço para que os meninos façam ou falem a respeito dela. Olha, sim e não, né? Porque, de repente, alguém poderia fazer aquela lista e as pessoas acharem um absurdo, se colocarem a respeito, né? Então, não necessariamente aquela lista, ela autorizou ou abriu espaço para que os outros meninos fizeram com a Hannah, né? Aquilo ali foi um pretexto, mas não justifica, né? Inclusive, as pessoas poderiam ter achado um absurdo alguém fazer uma lista a respeito de qual é a melhor bunda da escola. Não fizeram isso, né? E aí, assim, falando a respeito do assédio, né? É um assunto bem denso, mas trazendo para a realidade do livro, a Hannah, ela, nesse momento, ela já estava muito fragilizada, né? E meio que, pelo entendimento que eu tive, né, pela minha leitura, ela, de certa forma, se deixou levar, porque o sofrimento já era muito grande, né? Para ela foi muito difícil se opor ou lutar contra aquilo, né? Era como se ela estivesse realmente se deixando levar pela correnteza, né, de um rio. E aí eu não sei que sensação que vocês tiveram, meninas, a respeito disso, né? O posicionamento dela. Eu fiquei muito chocada com a cena. Eu fiquei me sentindo muito mal depois, porque é impossível você não sentir empatia pela Hannah por toda aquela situação. Esse ataque do Brian, ele é o ápice de toda essa situação que a gente veio construindo com vocês até agora. Então, quando a gente fala que o machismo mata, é sobre isso que a gente está falando. Porque toda essa questão
contra as mulheres, né? Que começa lá na piadinha, começa na objetificação do corpo, ela vai evoluindo e acaba acontecendo isso. Então a fragilidade da Hannah naquela hora é completamente compreensível por tudo que ela passou. E a cena em si, eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu já passei por situações de assédio, não de estupro, como é o caso da Hannah, mas de assédios, assim, bem graves. E eu agi como ela. Eu não tive reação. Eu simplesmente não sabia o que fazer, congelei. E aí aquela risadinha de deboche, aquela coisa assim de, você tá curtindo, você tá gostando, para de fazer cena, esse tipo de coisa, né? Então, para quem já tá fragilizado, realmente eu não recomendo que se leia essa parte do livro. Respira antes, né, pra abstrair isso daí, porque é uma cena muito pesada. E ainda mais porque a gente tá dentro da cabeça da Hannah. Como é a Hannah que tá narrando, ela vai falando tudo aquilo que ela tá sentindo, que ela sentiu na hora. E, enfim, e sendo uma mulher que já passou por uma situação parecida, não tem como a gente não relacionar as coisas. O Brian, ele é o tipo de cara que causa nojo até em outros caras. Então, o Clay, ele se revolta com as atitudes do Brian antes mesmo dele saber do estupro da Hannah. E quando ele descobre isso, ele fica enraivecido, né? Ele fica com muito ódio do Brian. A série mostrou muito bem essa questão do sentimento do Clay, pelo menos nessa parte da série eu achei legal a reação como mostraram do Clay, da descoberta disso. E ele sabia que a Hannah estava falando a verdade, porque ele já tinha visto situações parecidas com ex-namoradas do Brian. Então, o Brian, ele sempre tratou as mulheres como lixo, ele sempre tratava as mulheres de forma violenta, ele agia daquela forma. Então, era esperado que ele fizesse algo do tipo. As pessoas passavam meio que o pano pra ele, porque ninguém ia lá mexer com ele, que é a realidade nossa, né? Os abusadores, infelizmente, eles andam por aí impunes. E, sabe, toda a responsabilidade, peso e culpa cai em cima da mulher. Eu fiquei assim, não sei nem como explicar. Acho que eu já deixei bem claro, né? A situação é impactante, que foi difícil para eu atravessar aquilo com a Hannah, mas eu achei importante ter isso no livro, e eu achei importante ter a reação do Clay, porque o Clay, ele não duvida da Hannah nesse momento, porque as atitudes do Brian com outras mulheres levava a crer que ele seria capaz disso. Então, assim, eu acredito que, assim como existe a sororidade entre as mulheres, né, da gente se apoiar e oferecer ajuda para outras mulheres, e não julgar outras mulheres, enfim, os homens também precisam começar a dar aquela chamadinha no coleguinha quando ele ultrapassar certos limites. Porque quando uma mulher fala, é mimimi. Quando o outro cara fala, aí tá ok. Então, assim, o cara que é abusador, normalmente é assediador, né? Ele pede desculpa pro namorado da vítima, ele pede desculpa pro outro cara, ele não pede desculpa pra mulher, né? Então, é importante que os homens se conscientizem disso. E se você vê os seus colegas agindo assim, dessa maneira, conscientize seu colega de que a atitude dele não tá sendo legal. Fora que na nossa sociedade, o comportamento masculino, quando existe algum caso de grande repercussão de estupro, é culpabilizar a vítima, né? E isso a própria Hannah, ela comenta, mas na outra parte em que ela tá falando do Tyler. Que ela diz que o Tyler vai lá pra janela dela e tal, e que ela mantinha as persianas abertas, né, da janela do quarto dela. E ela diz assim, vocês provavelmente estão pensando, por que ela deixava a persiana aberta então? E ela diz, parabéns pra vocês que estão sempre culpando a vítima. Quer dizer, sou eu que tenho que fechar minha persiana, não é ele que tem que não vir até minha janela tirar fotos não autorizadas. E isso, infelizmente, acontece pro estupro. As pessoas, elas querem sempre achar um motivo na vítima para que aquilo tenha acontecido. Foi a roupa dela. Foi o horário que ela tava andando. Ela tava andando tarde da noite. Queria o quê? Ela não deveria ter bebido. Mas ela queria, ela tava pedindo. Ela não tomou cuidado. Ou então, quem mandou ela ir pra casa dele no primeiro encontro? Esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, as pessoas, elas tendem a querer culpar sempre a mulher. E tirar a culpa de cima dos homens. E aí eu vejo um monte de homem emocionado na internet que fica muito chateado quando a gente diz assim,
todo homem é um estuprador em potencial. E aí eles ficam pistolíssimos, dizendo que isso é coisa de feminista que quer matar os homens, de que você nunca teve um homem na sua vida que te amou. Quando a gente fala isso, é porque os comportamentos que levam até o estupro, e aí eu acho que a Lari pode falar um pouco melhor disso depois, eles são normalizados. Então, até chegar no estupro, o caminho que se trilha até chegar no comportamento de estupro, ele é um caminho que ele é considerado natural para os homens. Então, estupro não é só o cara que é um tarado que fica na rua, entendeu? E aí, quando ele vê uma mulher passando, ele agarra essa mulher. Mas também é estuprador o cara que vê aquela menina que tá trilouca lá no carnaval e fala, olha, aquela dali tá trilouca. Eu vou levar já ela ali pra um canto e você transa com ela. Sendo que ela tava trilouca. Ou seja, ela não tinha como, ela não tava em si. Ela não tinha, naquele momento, a sanidade pra tomar decisões, entendeu? Isso é estupro. Não tem outro nome. Estupro também é quando a mulher, ela tá num ambiente de médico, ginecológico, e aquele médico se vale daquela situação para fazer toques abusivos no corpo dela. Isso também é abuso sexual. Então, todo homem é um estuprador em potencial, sim, porque infelizmente vocês são ensinados que abordar as mulheres de maneiras abusivas é comum, e fatalmente isso acaba levando a um comportamento de abuso sexual. Você passar a mão numa mulher adormecida é abuso sexual, e isso acontece muito, entendeu? Numa mulher que tá bêbada, ou numa mulher que, enfim, ela tá dopada. Isso é estupro também. E estupro é qualquer atitude sexual, não precisa nem ser a conjunção carnal em si, mas qualquer atitude sexual com contra a vontade da mulher. E contra a vontade da mulher é quando essa mulher ela não tá em condição de dizer nem que sim, nem que não. Se você faz alguma coisa com a sua esposa enquanto ela tá dormindo, isso é estupro. E vocês não têm que ficar bravos com a gente, porque as mulheres, elas estão numa posição de vulnerabilidade. Então, se vocês ficam com raiva, nós ficamos com medo, sabe? E eu acho que é isso que vocês têm que pesar na balança antes de ficarem bravos com a gente. E tudo bem. Mas nem todo homem. Realmente, nem todo homem. Graças a Deus. Mas não tem uma placa na testa de vocês escrito quem que é capaz e quem não é. O que a gente faz com isso? A gente tem que assumir, infelizmente, que todos vocês são capazes. Porque como é que a gente vai se defender? Então, é uma questão muito, muito difícil, né? Eu acho muito interessante a sua fala, porque mais uma vez a gente entra na questão da comunicação, né? Então, quando você fala a respeito disso, né, sobre abuso, sobre estupro, né, a gente entra no campo de muitos homens reagirem negativamente. E aí é aquela escuta que a pessoa acaba realizando para reagir, para responder. E não é uma escuta para entender, para se colocar no lugar do outro, para validar o sentimento que a pessoa está expondo sobre desrespeito, sobre falta de consentimento. Então, digamos que é um responder mais no sentido de reagir a uma situação para justificar algo, né? E o que falta na gente, de forma geral, me incluo nisso, né? A gente precisa se vigiar todos os dias para conseguir colocar em prática essa escuta empática, né? Que é você conseguir acolher o sentimento do outro, mesmo que ele seja muito difícil, né? Isso que você acabou de falar foi algo que também me causou desconforto na leitura do livro. Porque aqui eu tô falando de várias situações em que eu fui a vítima. Mas houve situações em que a Hannah, ela sofreu, em que eu fui a pessoa tóxica. Só que na época em que acontecia isso, eu não tinha essa consciência de que eu estava sendo tóxica. Eu reagia conforme o que estava à minha volta, né? Então, se todo mundo fazia piadinha, eu também fazia piadinha. Eu sofria com as piadinhas muito, afetou a minha autoestima muito, mas muitas vezes eu também fiz a mesma coisa. Então, hoje em dia, refletindo, né, o que não é a maturidade, né? A maturidade é uma bênção, viu, gente? Porque quando a gente é jovem, parece que a gente não raciocina direito, ou não entende direito como que as coisas funcionam, e aí acaba agindo dessa maneira e depois vai se arrepender. Só que muitas das pessoas com quem eu fui tóxica, eu não tenho mais contato. Gostaria de ter. Gostaria de poder falar para elas que eu sinto muito. Então, se você é uma pessoa que conviveu comigo na época do ensino fundamental, ensino médio, né, e eu falei alguma coisa que realmente magoou você, eu peço desculpa. Porque hoje em dia, convivendo com a minha consciência, é muito difícil.
né? Então, eu não tenho como mudar o que passou. Eu não tenho como mudar o meu passado. Mas aí eu tô sempre me policiando para tentar não repetir os mesmos erros. Porque, assim, o que a gente recebe de enxurrada da sociedade, de modo geral, né, é muito forte. Então, às vezes, você se pega tendo pensamentos machistas, reproduzindo atitudes machistas, mesmo sendo mulher. E não é uma coisa porque você não é feminista ou porque você não entende o feminismo. É porque isso tá tão enraizado que você, quando percebe, já foi. Só que aí, quando você percebe, aí você tem que mudar. Aí você tem que pensar, não, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais dizer esse tipo de coisa. Entende? Então, assim, a gente tem que ficar realmente se monitorando, se avaliando, mas eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho o peso também. Não é pra ficar em comiseração, não é pra você ficar aí naquele processo autopunitivo para sempre, porque senão a gente também não vai conseguir viver, né? Eu acredito que é isso, né, Lari? Sim, e acho que você falou uma coisa bem legal agora, que é a respeito da se reconstruir, né? É muito mais difícil você se desconstruir pensando na nossa sociedade machista, né? Então a gente está inserido nessa sociedade, então é muito mais difícil a gente repensar a respeito desses conceitos que a gente aprende do que você simplesmente aprender algo novo. Então é como as meninas falaram, é algo que está muito enraizado, então você precisa pegar aquilo, desconstruir e assim se redefinir a partir disso. Então peraí, o que é certo? Né? Porque você tem um modelo e de repente você ir para um outro modelo é muito difícil, né? Então é uma tarefa árdua, né? E por isso que precisa ser diária. Por falar em reconstrução, a gente vai agora para o nosso próximo tópico e a gente vai sair aqui dos homens. Vamos para os tópicos femininos da história, que tem tudo a ver, mas não é tão bom assim não, né? Não melhora tanto assim, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre uma questão de reconstrução, porque nós mulheres também reproduzimos muita coisa errada, né, que nos é ensinada. E agora a gente vai falar da Jéssica, né, que se apresenta ali como uma das primeiras razões, um dos primeiros porquês da Hannah. E qual é o contexto da Jéssica na história? A Jéssica e a Hannah se tornam amigas porque as duas eram novas na cidade. Então elas estavam ali meio que na mesma vibe e elas se aproximam e começam meio que se apoiar junto com o Alex. Também a gente já comentou, ele também era novo na cidade na época. Então ficam ali os três mosqueteiros, melhores amigos para sempre, compartilhando desse sentimento de serem novos, de conhecer gente nova e tal. Só que eles nunca tiveram uma amizade íntima, pelo menos no livro, mas na série eles mostram diferente. Eles mostram como se eles tivessem sido BFFs mesmo, né? Mas no livro isso não acontece. Porém, a Jéssica, ela começa a ter um relacionamento com o Alex. Na série é retratado que ela não queria fazer sexo com ele. E no livro fica subentendido, mas não tem como a gente saber o que foi, não é falado, né? A gente fica ali mais ou menos nas entrelinhas que foi isso. Por quê? Porque quando o Alex fez aquela lista do é gostosa, não é gostosa, e ele coloca o nome da Hannah, ele coloca o nome da Hannah como a melhor bunda e a da Jéssica como a pior, antagonizando as duas. Entendeu? Então ele meio que usou a Hannah pra se vingar da Jéssica. Então ele coloca a Hannah como alguém que seria alvo do desejo dele e a Jéssica como alguém que não seria alvo do desejo dele, colocando uma contra a outra. E a Jéssica, numa atitude que infelizmente é muito comum de rivalidade feminina, em vez de ficar brava com o Alex, ela fica brava com a Hannah. E ela vai tirar satisfação com a Hannah, briga com a Hannah, chega a dar um tapa na menina. Ela chega a fazer uma cicatriz na testa da Hannah com as unhas. Tudo isso é causado por atitude do Alex, que em momento nenhum é responsabilizado por ela. Então fica ali subentendido que o Alex estava tentando meio que fazer um ciúmes na Jéssica. Da Jéssica eu não gosto, da Hannah eu gosto. Então ele coloca uma contra a outra, infelizmente. E aí, essa atitude da Jéssica de não acreditar na Hannah, de colocar na Hannah toda a culpa da situação, joga na cara da Hannah que a Hannah, ela tinha conseguido, entre aspas, o status de melhor mundo porque ela era uma menina fácil, ou seja, ela tá acreditando nos boatos que tinha em torno da Hannah, machuca profundamente a Hannah. E isso deixa a Hannah muito desiludida em relação às amizades dela, né? Porque realmente ela esperava que, por mais que elas não fossem amigas íntimas, que a Jéssica acreditasse nela, porque a Jéssica conviveu com ela. Então a Jéssica sabia quem ela era ali no dia a dia. E ela esperava que a Jéssica pudesse ver a diferença entre quem ela era e quem as pessoas diziam que ela era. Mas isso não acontece.
E aí, é nesse contexto, né, de como eu já falei, de rivalidade feminina, que a gente entra nessa discussão, que é o próximo tópico agora, né? Como as mulheres, elas também reproduzem o machismo umas com as outras. E isso acaba colocando a gente na posição de antagonista. Eu lembro de uma frase que, infelizmente, minha mãe falava pra mim, que ela dizia assim: uma mulher é sempre inimiga da outra. Não existem amigas. Eu lembro da minha mãe falando isso pra mim quando eu era criança. Hoje em dia eu não penso mais assim, mas durante muito tempo eu pensei, né? Que as mulheres, elas são sempre em constante competição. Por que será, gente, que a gente tem essa ideia? Boa pergunta, mas acho que tá muito relacionado com o que você trouxe, né? A gente tem referências, né? A gente aprende isso desde cedo, muitas vezes até no seio familiar, depois aprende isso dentro da escola, aprende isso com os amigos e aí é bem complicado, né? Você cresce nesse ambiente e se comporta tendo isso como verdade, né? E foi como você falou, né? Por muito tempo eu acreditei nisso, hoje não mais, né? A gente, quando está, né, pensando em infância, em adolescência, é uma fase que a gente está se construindo, está descobrindo, né? Então a gente tem referências. Então muito do que a gente faz, que a gente viu em algum lugar, a gente escutou, a gente recebeu alguma orientação, foi ensinado sobre isso, sem refletir muito a respeito, né? E eu acho engraçado que a gente é exposto a isso desde muito cedo. Como tu falou, né? No próprio ambiente familiar. Eu e a Jack, por exemplo, nós somos irmãs. E durante muito tempo, os familiares em volta ficavam fazendo meio que comparações. E essas comparações acabam gerando, né? Geraram na gente durante o tempo, sei lá, aquela coisa de eu tenho que ser a melhor, não porque eu tenho que aparecer mais, ou porque eu tenho que não sei o quê. A gente não se deixou levar por isso, viu, gente? Somos besties até hoje. Mas assim, o negócio não é isso. É porque você querendo ou não, parece que te colocam nessa competição. A fulaninha é a mais não sei o quê. A outra é mais não sei o quê. Coloca um monte de rótulo na nossa cabeça. E isso, querendo ou não, vai interferir em algumas coisas, né? Interfere em relacionamento. Ainda bem que com a gente não acabou gerando, por exemplo, que tem irmãs e irmãos também, né? Que não se falam. Não dialogam, parecem que não são nem irmãos. Você olha assim, que não se gostam, né? Criam raiva um do outro por causa dessa competitividade. Ai, porque eu tenho que ser o melhor, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que ser aquilo, porque, enfim, o outro fulano. E dentro da família, é aquele negócio também. Os pais, às vezes, também. Ah, porque a minha filha conseguiu isso e aquilo. Querendo dizer que a filha do outro é pior. Ou então, porque minha filha fez a... Entende? É nesse nível que eu tô falando. Aí, na escola, a disputa pela atenção masculina. Quando a gente é adolescente, parece que a vida se resume a isso. Você conseguir a atenção masculina. Então, as meninas de uma mesma turma, de uma mesma sala, acabam com aquela rixa, falando que uma é pior que a outra, que aquela é assim, que aquela é assado, porque quer os holofotes para si da atenção masculina. Então, muito disso que a gente vive, né, é muito colocado na nossa cabeça. E eu acho engraçado que, assim, eu achei que na geração da minha filha isso já teria mudado. Mas aí, quando ela entrou pra escola, eu descobri que não. Então, as meninas têm os seus grupinhos, suas panelinhas, e ficam falando do outro grupinho, falando mal. Porque é gorda, porque tem um cabelo assim, porque age assim, assado. E isso em algum momento, gente, tem que parar. Então, assim, a gente tem que dar uma mergulhada legal nessa questão dessa rivalidade feminina. Assistam Meninas Malvadas. É o melhor filme sobre rivalidade feminina, gente. É uma lição de casa aquilo ali. A gente aprende muita coisa com a... Como é que é o nome da Cady? A Cady e a icônica Regina George. Então, assim, quando a gente tem que dar uma melhorada, né, nesse quesito, porque quando nós mulheres, a gente não se apoia, tudo fica muito mais difícil. Já é difícil com apoio. Sem apoio, a situação é muito... Então, assim, aquele negócio de ficar julgando outras mulheres pela roupa, falar que não sei quem é piranha. Eu fiz isso, viu, gente? Eu não estou me isentando, não. Não estou dizendo aqui que eu sou a desconstruída maravilhosa, não. Eu também. Eu também. Mas a gente tem que parar, porque isso acaba, na verdade, prejudicando a gente como um todo.
Porque do mesmo jeito que você fala de outras mulheres, que outras mulheres são piranhas, tem gente falando de você. E fica aquele ciclo vicioso. E citando Meninas Malvadas aqui, que é uma obra de arte, a gente tem que parar de se chamar de vagabundas e piranhas. Isso só dá direito aos homens de nos chamarem de vagabundas e piranhas. Isso é uma lição que os Meninas Malvadas ensinam pra gente e é verdade. A gente tem que parar com esse hábito de ficar se diminuindo, porque isso só dá força motriz pros homens fazerem isso com a gente. Se a gente começasse a se unir e trabalhar a autoestima mutuamente, a gente não teria esse problema, a gente teria muito mais força para encarar o machismo que vem por parte dos homens. Mas a gente teria que resolver esse problema internamente, né? Isso infelizmente, não é trabalhado no livro, né? Mostrando que não é resolvido, porque até o final existe essa antagonização entre a Jéssica e a Hannah, por causa dos corpos delas, entendeu? E sendo que a própria Hannah, ela fala que ela, na opinião dela, ela nem era mais bonita do que a Jéssica. Ela achava a Jéssica 1000 vezes mais bonita, mas a opinião dela não valia de nada. O que contava era a opinião do Alex. E o Alex tinha dito que a Jéssica era menos bonita do que a Hannah. Então, no final, é como se a gente, mulher mesmo, a gente validasse as coisas através da perspectiva masculina. Só tem valor quando o homem diz pra gente que tem, e a gente tem que parar com isso. O valor, ele tem que ser agregado por nós mesmas, independentemente do que eles acham. Sim, e quem melhor do que uma mulher para entender outra mulher, né? Então, só a gente sabe, enquanto mulher, o que a gente passa, o que a gente enfrenta e quais são os desafios de ser mulher na nossa sociedade hoje, né? Então acho que isso é muito importante. E assim, vocês trouxeram também um assunto que é assim, importante da gente falar aqui, que é a respeito dos rótulos, né? E assim, quando a gente pensa em rótulos, falando do livro, a gente pode pensar na parte em que ele faz a lista e difama a Hannah e tudo mais. Só que o rótulo, ele aparece de várias formas na nossa vida, né? Então, os rótulos podem ser o cara que é pegador, a menina que é boazinha, a pessoa que é chata. Então, a gente vive pelos rótulos. E isso pode trazer muitos problemas. Especificamente falando do livro, né, com relação a Hannah, o livro inteiro, praticamente, você vê uma personagem tentando provar aquilo que ela não é, né? Então, existe um rótulo que foi dado e ela fica ali grande parte do tempo fazendo coisas para conseguir fazer com que as pessoas não considerem aquilo verdade, né? Então, o quanto um rótulo não pode impactar o comportamento do outro. E uma vez que se coloca, parece que não sai mais. Parece assim, que é aquela coisa que você gruda e a cola é permanente. É uma cola tudo, gente. Não sai. Não sai de jeito nenhum. São muitos anos e anos e anos e anos para você conseguir se desvencilhar de um rótulo, o que é muito péssimo. Porque isso mina, né, toda a sua energia. Em vez de você estar focando no seu próprio crescimento, nas coisas que você pode estar aproveitando da sua vida, não. Você está tentando desconstruir um rótulo que outras pessoas colocaram em você. Complicado, né? Sim, e você se apropria do rótulo, que é até algo mais grave, né? No final das contas, a gente viu, né, pensando no livro, a Hannah lá com o Brian, quando teve o estupro, né? De certa forma, a pessoa se apropria daquele rótulo e vive e faz coisas que estão relacionadas com ele, né? Inclusive, a Hannah, ela aceita ir no encontro com o Marcos, apesar de ela já tava com a guarda dela meio alta, mas ela aceita ir no encontro com o Marcos porque ela diz exatamente com essas palavras: eu preciso que as pessoas me conheçam para que elas vejam que eu não sou o que elas pensam que eu sou. Então ela aceita ir no encontro porque ela pensa assim: é um garoto, ele só tá vendo meu corpo, mas se eu der uma chance, ele vai me conhecer e vai ver que eu não sou aquilo, que eu não sou essa piranha que todo mundo diz que eu sou. Então é nessa coisa de eu tenho que, tu falaste, né, Lari, que eu tenho que provar para as pessoas o que eu não sou, que ela acabou entrando nesse tipo de situação, como se ela realmente ela achava que ela tinha essa obrigação. E por muito tempo ela tenta fazer isso, até chega no momento que ela satura e ela desiste. Porque ela vê que não vai mais mudar, independentemente do que ela faça. E por falar em rótulos, aí a gente vai pro nosso próximo bloco, os nossos próximos 4 cavaleiros do Apocalipse. Que são a Courtney,
a Jenny, o Sr. Porter e o Ryan. E o tópico deles que a gente escolheu é sobre responsabilidade, né? Como as pequenas coisas elas podem impactar a vida das pessoas. E por que eu falei que tem tudo a ver com o que a gente estava falando? Porque olha o contexto. A Courtney, ela é uma menina que ela é conhecida por ser muito legal. Ela é a mais legal da escola, ela é a garota que tá sempre perguntando pra todo mundo se tá todo mundo bem. É aquela que manda bom dia, boa tarde, boa noite no grupo de WhatsApp, sabe? E aí, ela tá sempre se propondo a ser, né, a senhora estou preocupada com todos. Ela é aquela Miss Perfeição da escola. E a Hannah fica muito chateada com ela porque afirma que tudo aquilo que ela aparenta ser, na verdade, só um rótulo que ela tem e que ela tá preocupada em fazer a manutenção desse rótulo. Então, na verdade, ela não tá tão interessada assim nas pessoas, ela não tá tão preocupada se os colegas delas estão bem, ela tá mais preocupada em manter essa imagem fingindo que ela tá preocupada. Isso pela perspectiva da Hannah. E a Hannah se sente usada por ela, porque quando a Hannah vai até ela procurando acolhimento, já que ela tinha essa fama de ser uma pessoa que escutava os outros, que sempre ajudava todo mundo, a Hannah vai com ela pra tentar confidenciar o medo que ela tava sentindo do voyeur que tava lá de fora da casa dela. E a menina, em vez de acolher ela, fala assim: ah, isso é tão excitante, nossa, tem um voyeur na sua vida, que coisa diferentona. E a Hannah convida ela, na verdade, a ir pra casa dela pra ajudar a pegar esse voyeur no flagra. E de fato elas fazem isso. E a Hannah esperava que depois daquela experiência juntas, elas iriam formar uma amizade. Só que a Courtney se afasta dela, né? Isso decepciona a Hannah. E a Courtney, percebendo que a Hannah tá meio chateada com ela, como ela não quer que a imagem dela fique, entre aspas, manchada, alguém fique chateado e acabe falando mal dela, ela convida a Hannah pra ir numa festa, só que ela não fica com a Hannah durante a festa. Simplesmente ela fala assim: ah, muito obrigada por me trazer aqui de carro, beleza, agora cada uma vai pro seu lado. E é isso. Fora que ela acaba espalhando faz uma piadinha sem graça com relação à reputação da Hannah pros garotos da festa. Ela dá a entender que a Hannah teria brinquedos sexuais na casa dela. E isso, entre aspas, bateria com a fama de piranha que a Hannah tinha. Isso tudo chateia muito a Hannah e a Hannah se sente usada por ela. O contexto da Jenny é que ela é uma líder de torcida que aparentemente era muito legal com a Hannah e tal. Era uma pessoa super animada, porém, ela, ao levar a Hannah pra fora de uma festa, de uma outra festa, ela acaba derrubando uma placa de trânsito. E ela derruba a placa de trânsito e, em vez de ela chamar a polícia, acho que é a polícia que tem que chamar, né? Não sei. Acho que é chamar a polícia pra dizer: olha, eu derrubei essa placa aqui, que era uma placa que indicava cruzamento. Ela vai embora. E a Hannah fica muito chateada com essa atitude dela. Só que essa atitude dela tem consequências. Acaba gerando um acidente de carro que culmina com a morte de um dos estudantes da escola. E isso traz a Hannah um sentimento de culpa. Porque apesar dela não ter sido ela que derrubou a placa diretamente, ela estava ali no local e ela não conseguiu impedir a menina de ir embora. E também não forçou ela a chamar a polícia. Então ela se sente culpada por essa situação. O Sr. Porter, ele é o orientador da escola. E como ele é orientador, né, oriente. Em teoria, ele tinha que orientar os alunos, escutar o que os alunos tinham pra falar. Ele é uma espécie de psicólogo, né, pros adolescentes. E quando a Hannah, ela tenta confidenciar tudo que ela passou, todas essas situações que a gente vem falando até agora, ele trata ela mais uma vez com pouquíssima empatia. Ele, inclusive, chega a julgar ela em muitos momentos, né? Ela relata a questão do estupro pra ele e ele não recebe isso com empatia. Ele não tem sensibilidade pra falar com ela e ele não percebe que a Hannah já está fragilizada. Ele é a tentativa final da Hannah. A Hannah pensa assim: nossa, depois que eu gravei essas fitas, talvez agora eu tenha a chance de recomeçar. Eu vou conversar com um adulto que eu confio e ver o que ele me diz, né? Talvez eu não precise desistir. Só que ela não encontra isso nele. E por último, o Ryan, que é um colega da Hannah, que ele expõe para toda a escola um poema que a Hannah tinha escrito de maneira confidencial. E aí, quando esse poema ele é exposto, apesar de as pessoas não saberem que foi a Hannah que escreveu, a Hannah tem que conviver com aqueles comentários que as pessoas faziam no poema dela. E não eram comentários bons, eram comentários ridicularizando, dizendo que era ruim, que era cafona. Esses comentários machucam a Hannah porque eram as palavras dela, que sem o consentimento dela foram expostas para a escola inteira
ler, né? Então, esse daí é a contribuição do Ryan para a situação. Como eu falei anteriormente, o tópico deles é sobre responsabilidade, né? Como as pequenas coisas podem impactar a vida dos outros. O que vocês pensam sobre isso? Porque, de fato, o que eles fazem não é uma atitude gravíssima, mas contribuiu para a decisão da Hannah. Olha, pensando a respeito principalmente do Sr. Porter, do livro, foi uma atitude gravíssima, eu diria, né? Porque quando a pessoa relata esse tipo de coisa, nem sempre é fácil ouvir. Ninguém tem a obrigação também de saber o que é que precisa fazer ou não. Mas na dúvida do que fazer, encaminha para uma ajuda profissional. É melhor do que falar alguma coisa que não deve. Ou não falar nada e simplesmente ignorar aquilo, né? Então, até quando a gente fala a respeito, né, do Setembro Amarelo e tudo, muita gente quer falar a respeito, quer comentar, mas quando são assuntos muito delicados, na dúvida do que você está falando, é melhor não falar e encaminhar para um profissional qualificado. A escuta, né? Então você pode acolher sim o sentimento do outro, você pode escolher e oferecer essa opção, né? Que é encaminhar. Pois é, de todos eles, o que mais me deixou assim chateada e impressionada foi o Sr. Porter. Porque ele era a pessoa que deveria estar ali para Hannah naquele momento, sabe? Os outros são todos adolescentes. Aí, por adolescente, a gente até entende, digamos assim, cabeçadas que eles dão na vida, né? Porque eles ainda estão se descobrindo, eles estão aprendendo, enfim. E o Sr. Porter, ele devia ter dado esse acolhimento correto para Hannah. Apesar de que, assim, no final, ele nem consegue direito conversar com ela, porque a Hannah já tá tão machucada, tão magoada, que ela nem quer escutar o que ele vai falar no final. Ele até fala, não, volta e tal. Volta não, ele fica tipo assim, não, vamos conversar e tal. Não, tá bom. Ok, obrigada pela sua ajuda, viu? Então tá. E vai embora. E ela até espera para ver se ele vai vir atrás dela. E ele não vem. Ou seja, ela percebe que a vida dela, assim, pra ele não é tão importante. Ela é só um trabalho na escola. E como professora, olha, isso é uma coisa, assim, que eu acho que me doeria profundamente de eu não conseguir ajudar o meu aluno, mesmo na minha questão limitada, porque eu não sou psicóloga, não sou uma profissional dessa área, né? Eu sou apenas professora, mas eu estou em contato direto com esses jovens. Então, não acolher eles dessa maneira e tratar como uma coisa ruim, ou então dizer para a pessoa, não, você tem que seguir a sua vida, porque é isso que ele diz para ela, né? O estupro aconteceu, você tem duas opções, a gente vai para vias legais ou você segue com a sua vida. Ele não pensou que ela teria uma terceira opção aí, que foi o que ela fez, né? E foi uma terceira opção definitiva, não tem como se voltar atrás. Então eu até sinto que o pouco que a gente aprende de psicologia na graduação, sendo professor, é muito pouco. É pouco mesmo. Eu acho que deveria ser maior esse tipo de coisa, que talvez a gente devesse estagiar para ter contato realmente, porque normalmente alunos com qualquer tipo de síndrome, né? A gente tem alunos com TDAH, a gente tem alunos autistas, a gente tem alunos, enfim, que estão passando por inúmeras situações. A gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar porque a gente não é preparado para isso. E a gente encaminha para os profissionais, a gente fala, olha, leve seu filho no psicólogo para fazer isso e aquilo, não sei o quê. Mas também tem a resistência dos pais. Isso é uma outra camada, né? Então, como profissional da educação que lida com adolescentes, eu não tenho como aliviar para o Sr. Porter nesse sentido. Ele errou feio, errou rude. A gente precisa aprender mesmo como profissional a lidar com esse tipo de situação. E o que falar, né, sobre a Courtney, a Jenny e o Ryan? Se bem que, assim, em termos de consequências graves, o que a Jenny fez foi superior, porque acabou resultando numa morte, né? Então, às vezes, a gente não tem essa consciência de que, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa história do jeitinho brasileiro, entendeu? De você burlar as regras. Um exemplo clássico disso, quando a gente fala de trânsito, por exemplo, são os motoqueiros. Os motoqueiros andam por aí sem capacete, ficam costurando no trânsito, aparecendo do nada, não freiam quando chegam no cruzamento, eles querem passar com tudo. Eu já fui atropelada por uma moto. Gente, eu tenho muitas experiências na vida, olha, meu Deus, parando pra pensar agora.
Muitas experiências. Eu já fui atropelada por uma moto porque ele invadiu a contramão para ultrapassar um ônibus. E aí eu tava atravessando na hora, então ele não me viu, me atropelou. Não aconteceu nada grave, eu só voei, caí no chão, me ralei toda, mas não quebrei nenhum osso. Enfim, né? Mas assim. Mas faço bem, né, Flávia? Isso, exato. E no dia, só pra fazer um parênteses, eu fiquei muito brava, porque assim, eu tava com fome, tava louco pra chegar em casa, aí aconteceu o acidente, eu caí de rosto no chão, ralei a testa, os braços e tal. E aí eu não me mexi, porque eu tava sentindo dor na minha perna. E alguém gritou, que viu o acidente, né? Alguém gritou, morreu. Ai, gente, olha, mas aquilo me deu uma raiva. Hoje em dia eu dou risada lembrando, mas na hora, olha, eu fiquei assim, full pistola. Enfim, então assim, no trânsito, as pessoas são muito irresponsáveis, né? Não querem esperar, parece que quando estão com um motor à disposição, fica louco. No caso da Jenny, é porque ela não queria ser responsabilizada por aquilo. Porque você perde pontos na carteira, ela era adolescente ainda, né? Nova, tudo isso ia pesar contra ela e ela não queria levar bronca dos pais também por estar agindo de uma maneira irresponsável. Então, ela quis se livrar de toda a consequência ali do ato dela de derrubar a placa. Que na cabeça dela, ela pensou assim, eu só derrubei uma placa. Eu não atropelei uma pessoa, eu não fiz nada de mal. Só que o fato dela ter derrubado a placa fez com que outras pessoas se acidentassem e houve uma morte como consequência. Então, assim, a gente fazer o certo é sempre o melhor, por mais que a gente vá sofrer com a consequência, porque o nosso medo é justamente esse. A gente faz o errado e não quer sofrer as consequências, né, por causa daquilo. E a Jenny, ai, Jenny, como é que você faz uma coisa dessa, menina? E a Courtney e o Ryan, o que dizer, né? Eu só tenho o recado para as pessoas, não façam o que eles fazem, entendeu? Não finja amizade se você não sente e não divulgue as coisas das pessoas sem o consentimento delas, né? Porque se não é seu, não é seu. Então você não pode sair por aí espalhando. Isso vale para segredo também, viu, gente? As pessoas às vezes também contam segredo, aí fala, olha, não conta pra ninguém. Quando você pensa que não, tá todo mundo sabendo. Então, e o pessoal comentando. Aí a pessoa chega, todo mundo cala a boca. É engraçado isso, né, gente? Gente, não façamos isso, melhoremos, por favor. Então, a minha opinião sobre esses personagens é muito o que a gente já discutiu, né? Sobre a questão de a gente ter essa consciência de que o que a gente faz acaba gerando alguma consequência, a gente querendo ou não, né? E o quanto é importante a gente saber disso na hora de escolher o que a gente vai fazer ou o que não vai fazer, né? É que assim, como a gente, né, no livro são adolescentes, tudo é um pouco mais difícil, né? Então, foi como a gente falou, é uma fase que você está se descobrindo, né? Então tem muita alteração, inclusive biológica, né? Então tem mudança do corpo, tem mudança em ciclo de amizade, então é muito difícil você pensar a respeito das decisões, né? Tomada de decisão para o adolescente nem sempre é tão simples, né? Eles são muito impulsivos, né? Mas existe um comportamento muito... O freio de mão do adolescente, ele tá ali, nunca é puxado, né? Então vai fazendo as coisas sem refletir muito sobre as consequências, né? E pensando que existe até respaldo biológico para esse tipo de comportamento, né? Então, por ser adolescente é difícil, mas é importante a gente ter essa empatia, né? Sempre se colocar no lugar do outro. Verdade. E agora a gente vai falar sobre o Clay. O Clay, que é a outra voz narrativa da história, né? A gente acompanha os pensamentos do Clay e os pensamentos da Hannah. E a gente já abordou toda a vivência da Hannah aqui, com todos os 13, porque só não falamos do Clay ainda. Então agora chegou a vez dele. Vamos falar sobre ele. Ele é aquele rapaz que ele não é o popular, ele é tímido, ele tem dificuldade de expressar aquilo que ele sente, apesar de que ele não é um pária social, né? Então ele já ficou com outras meninas, ele convive com as pessoas do colégio de uma maneira relativamente tranquila. Ele é o que a gente chama de neutro. Ele não faz parte de nenhuma panelinha específica, ele convive com todo mundo ali, ele tem as próprias vivências dele, porque ele trabalha, né? Ele trabalhou no cinema junto com a Hannah. Quando a gente conhece o Clay, é no momento em que a ficha dele está caindo. Porque a Hannah tirou a própria vida e ele tinha um sentimento muito forte por ela. Só que ele ainda não
pelo menos a impressão que eu tenho, né? Parecia que ele não tinha entendido ainda aquilo que tinha acontecido. Ele tava meio naquela coisa de quando você fica anestesiado. Quando ele recebe as fitas da Hannah e que ele escuta a voz dela novamente, aí sim, a ficha caiu e caiu com vontade. E aí ele começa a viver o luto dele. Então ele passa por várias fases aí desse luto dele, né? Tem momentos que ele fica revoltado, tem momentos que ele se sente culpado, principalmente na parte que ele entra na fita, porque a fita dele é sobre ele ter ficado com a Hannah numa festa, depois de várias coisas que ela já tinha passado. Ele finalmente teve a iniciativa, porque ele demorou muito para externar o interesse dele na Hannah, e a Hannah simplesmente não consegue continuar. Ela congela, ela para e ela fala, pede pra ele ir embora. E ele vai embora. Ele acata a decisão dela. Só que o Clay se sente culpado justamente por isso. Porque ele pensa que ele deveria ter sido um apoio maior pra Hannah. Naquele momento ela estava precisando dele, mas como ela manda ele embora, ele vai. Após disso ele descobre tudo o que aconteceu com a Hannah, porque depois que eles ficam nessa festa, a Hannah presencia o estupro da Jessica, que a Jessica também é estuprada pelo Brian, e um tempinho depois ela acaba se suicidando. Então tudo isso tá na cabeça do Clay. O medo dele, a timidez, o luto, a culpa. A gente vai nessa jornada sentindo tudo o que ele tá sentindo. E é uma coisa muito intensa. Então, como nós falamos no nosso episódio sobre o livro Z, o sobrevivente do suicídio não é só a pessoa que tenta o suicídio. É também aquela pessoa que perde alguém para o suicídio. E o Clay, ele não entendia isso nele mesmo. Ele não entendia que ele era um sobrevivente do suicídio. Mas quando ele recebe as fitas da Hannah e ele começa a escutar, aí sim ele começa a entender tudo isso. O maior sentimento dele é a culpa. Ele se sente negligente. E aí eu queria pedir pra Lari falar um pouquinho sobre essa questão da culpa. Porque, como o próprio autor disse na entrevista, nós não somos responsáveis pela atitude de terceiros. Então, assim, ele estava na fita, mas a própria Hannah diz que ele não merecia estar na fita. Ela só colocou ele na fita porque ela precisava falar da cena que ela ia presenciar, que era o Brian estuprando a Jessica. Eu explicar o porquê que ela estava naquele quarto da casa durante a festa. Foi só por isso que ela colocou o Clay lá. Porque ele é uma boa pessoa, né? Ele não pratica nada do que a gente falou sobre o assédio, respeitou muito o espaço da Hannah, obedeceu quando ela mandou ele embora, mesmo que ele quisesse ficar, porque ele queria muito ficar com ela. Mas como é que a gente pode falar sobre essa questão da culpa, né? Porque quando a gente se sente culpado, tem um peso em cima da gente, mas a gente não é responsável pela atitude dos outros, né? Então, essa questão da culpa, como qualquer outra emoção que a gente tem, ela geralmente tem uma função, né? E aí eu comentei com vocês que geralmente quando a gente se sente culpado é porque a gente fez alguma coisa que não deveria, e isso é um indicativo de que a gente pode agir de maneira diferente porque algo é importante para nós. Só que nem sempre o que eu sinto é real. Então nem sempre a culpa que eu sinto significa, ela está de acordo com a realidade. Porque foi muito como você comentou agora, né? Que a gente não tem como se culpabilizar pelo ato do outro, né? Em nenhuma circunstância. Mas o sentimento de culpa, ele pode aparecer por conta das nossas vivências, né? Por conta do envolvimento emocional. E é muito difícil, às vezes, a gente conseguir fazer esse tipo de separação, né? Até porque o Clay, quando a gente pensa no livro, ele está muito envolvido emocionalmente, né? Então é muito difícil você ter uma noção do que está acontecendo com tantos sentimentos envolvidos. E pensando no livro, o Clay não sente só a culpa, né? Então o tempo todo ele está falando sobre medo, ele está falando sobre raiva, sobre revolta. Então é uma intensidade de emoções que surgem, né, e que é bastante compreensível você não saber manejar. Você acha que aquela timidez dele atrapalha nesse processo da culpabilização que ele tem? Porque ele acha que ele deveria ter feito mais, que ele poderia ter feito mais e não fez. A timidez dele será que tem uma relação direta com isso? Porque as pessoas muito tímidas, elas têm o costume de se fechar, né? Não interagem muito bem. Isso não necessariamente significa que ela não se importa com a pessoa, né? Sim, a questão da timidez,
Eu não acredito que tenha, assim, um impacto nisso. Mas talvez, pensando, né, na timidez, talvez, ele não tinha ideia do quanto ele poderia ajudar a Hannah. Talvez ele se sentisse ali diminuído, ou então que, né, a presença dele não significava muita coisa, né? E isso tudo ele narra, né, sobre o medo, sobre a evitação que ele tinha com a Hannah, né? Então ele gostava dela, né? Em muitos momentos ele fala isso, mas ele tinha muito medo e evitava alguns contatos, né? Lari, o que a gente pode falar para uma pessoa que está na mesma situação do Clay? Uma pessoa que perdeu alguém para o suicídio e que está se sentindo culpada. Olha, eu vou fazer uma inferência aqui, né? Então, pelo que o Clay, né, ele foi descrito no livro, não tenho certeza se ele vai expressar essa culpa ou algum sentimento a respeito do que está passando com as outras pessoas, porque ele parece ser uma pessoa bem reservada, né? Mas, de qualquer maneira, uma forma... Acho que a forma universal de você lidar com isso é justamente você oferecer a escuta, né? E com relação ao luto, não tem uma receita, não é fácil, né? Então, o sofrimento ele vai existir, não tem como você passar por uma experiência dessa e ser super tranquilo, ser super ok, ou então ter um prazo para que isso acabe, né? Então, o sofrimento ele vai fazer parte. É necessário, né, para que a pessoa ela possa elaborar isso, mas a depender do nível de sofrimento e como a pessoa quais os impactos que ela vai ter na vida, é importante até ter ajuda profissional, né? Então, você escutar alguém, acolher e perceber que o sofrimento é intenso, que tem falas que é muito difícil de você lidar, né, por conta da carga emocional, é encaminhar para um profissional. E eu acho que essa sua fala pode complementar o que a gente ia falar sobre a Hannah, porque a Hannah, ela teve o comportamento suicida, ela demonstrou, ela deu algumas demonstrações do sofrimento dela, né? Só que as pessoas não conseguiram perceber, talvez por nem conhecer muito bem ela, porque só o que viam dela era o que falavam dela, não prestavam atenção nela de fato, né? Então fica até a gente difícil julgar as pessoas, dizer assim, porque a Hannah se comportou daquele jeito e ninguém percebeu, porque ninguém tem empatia e tarará, tarará. Mas, enfim, né? Como que a gente pode ajudar uma pessoa com o comportamento suicida? Eu sei que a gente tem que ajudar a pessoa a encontrar ajuda profissional, né? Mas aí muitas das vezes a abordagem também ela pode ser complicada pela reação da pessoa. Algumas pessoas se sentem ofendidas, né? Tem muita gente que quando você fala assim, não seria melhor você consultar um psicólogo, falar com alguém e tal, a pessoa pode se sentir ofendida. Tem gente até que fala, eu não sou louco, ou enfim, alguma coisa nesse tipo. Então, quais seriam as possíveis abordagens que a gente poderia fazer para ajudar alguém que estivesse passando pela mesma situação que a Hannah passou? Olha, eu acho que o primeiro ponto, né, não é também só ficar na fala, né? Então, se você percebe que existe uma chance da pessoa, enfim, ela está ali apresentando um sofrimento extremo, mais do que falar, procura uma ajuda profissional, acompanhe a pessoa até o profissional, marque uma consulta. Quando eu falei a respeito de você validar e escutar, acolher a fala da pessoa, as emoções, né, não tem certo e errado. Quando a gente pensa em emoções, a gente não controla grande parte delas. Então as emoções precisam sempre ser validadas, não necessariamente o comportamento da pessoa. Então o sofrimento ele pode ser acolhido. E na dúvida, sempre encaminhar para um profissional. Tem falas, eu acho que quer chamar atenção, eu acho que não é isso, é aquilo, não. Busca ajuda profissional, porque na dúvida é importante que a pessoa ela tenha ali um respaldo. Até porque todo mundo precisa, né? Se a gente parar pra pensar, tá todo mundo precisando dessa ajuda. Porque a vida da gente é muito louca. É muita coisa ao mesmo tempo, muita cobrança, todo mundo quer tudo muito rápido, aí a frustração é no mesmo nível dessa ansiedade de querer tudo muito rápido. Então, assim, essa busca pelo profissional, você percebe que a pessoa está tendo algum tipo de comportamento, que ela mudou de comportamento, etc., que você acha que é legal ela procurar um profissional. Eu achei legal essa dica da Lari de acompanhar a pessoa, porque a pessoa vai se sentir, assim, acolhida, né? Tipo, a pessoa não tá dizendo assim,
Então, procura uma ajuda aí, se vira, né? Não, eu tô aqui, eu tô segurando a sua mão, vamos junto. Eu gostei muito dessa sua dica, Lari. Achei muito, muito legal. E assim, referente à ajuda profissional, né? Não só, acho que de forma geral, a gente não aprende a lidar com emoções e lidar com o sofrimento. E pior do que isso, a gente vive ali uma ditadura da felicidade. Então a gente precisa estar feliz o tempo todo, precisa demonstrar felicidade. Então quando o sofrimento vem, a gente não sabe o que fazer com ele. E o livro, ele trata sobre isso, né? Sobre o sofrimento. E aí a gente teve consequências péssimas, né? Pela personagem principal, que é a Hannah. Então, a psicoterapia, né? Se você for pensar na ajuda profissional, ela pode servir no sentido de você se conhecer, conhecer as suas emoções e saber lidar com o sofrimento. Porque assim, a Hannah, ela passou por uma série de situações muito desagradáveis. Mas os sofrimentos, eles vão existir na vida. Todos nós vamos sofrer, todos nós vamos passar por situações muito difíceis. A questão é como a gente vai conseguir lidar com isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, esses episódios, eles deram trabalho pra gente e deixaram a gente com muito medo. A gente já falou isso aqui algumas vezes, porque é um assunto muito delicado, é um assunto muito importante. O nosso intuito é a conscientização. Se você acompanhou a gente até aqui nessa jornada, que foi difícil, porque esses sentimentos todos, eles são difíceis de trabalhar quando a gente sente, quando a gente vê pessoas perto da gente sentindo também, é complicado. Mas eu gostei muito, porque eu aprendi muito. Nossa, eu aprendi muito. Essa é uma verdade, assim, gigantesca. E foi muito legal vocês terem acompanhado a gente. Muito obrigada, Lari, pelas suas explanações, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi muito importante para nós termos uma profissional aqui falando com a gente, porque assim, quando a gente fala, a fonte são as vozes da nossa cabeça, né? Mas aí, no caso, hoje você estando aqui explicando de uma maneira clara para todo mundo entender, foi super importante. Eu tenho certeza que as pessoas que escutaram, elas vão se sentir da mesma maneira que eu. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, meninas, o convite. Assim, pra mim foi desafiador a princípio, quando vocês me fizeram um convite. Mas, enfim, tantas pessoas falam sobre o sofrimento. Acho importante a gente também falar a respeito disso. E mais do que falar a respeito do sofrimento, é como você lidar com isso, né? Então, eu espero, assim, ter colaborado. E qualquer dúvida, estamos por aí. Ok, gente, então, tchau. Sigam a gente no Instagram, @carolivrospodcast. Eu vou marcar a Lari lá no nosso post no Instagram para vocês saberem o profissional dela, né? O Instagram profissional, para vocês acompanharem lá. Tem sempre os posts muito legais sobre saúde mental. Então, acompanhem lá a gente no Instagram e a gente se vê no próximo episódio. A Jack não pôde dar o tchau pra gente, porque, infelizmente, a conexão da internet no Brasil é uma vergonha. Nós estamos em cidades diferentes gravando esse podcast, então a internet dela hoje não colaborou, mas ela mandou um recado aqui por mim, tá? Ela disse que ficou muito feliz com a participação da Lari, que tá muito feliz por você ouvir a gente e que a gente volta na semana que vem com outros assuntos interessantes, porque vocês vão gostar, viu, gente? Já dando um spoiler aí, Halloween chegando, só aí pra vocês sacarem a parada, tá? Então ela tá muito feliz e deu tchau pra vocês também. Beijos! Tchau! Tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast.